pousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família, meu irmão e minha irmã, que se achega para mais um momento de celebrarmos o nome do Senhor e de sermos edificados por Ele. Nesse tempo, nós queremos buscar a presença do Senhor, queremos interceder pela vida das nossas famílias. Queremos contar com a graça e a direção do Senhor em tudo que vamos aprender, ouvir e meditar nesse tempo. Nós temos tido na nossa igreja a prática de colocar algumas famílias no altar do Senhor. E hoje, em especial, nós nos lembramos de duas famílias. A primeira, a família da nossa irmã Ana Flávia Chaves, que chegou à igreja há pouco tempo, já foi recebida como membro, a sua filha também. Nós queremos colocar diante do Senhor os pedidos e os anseios dessa nossa irmã, que o Senhor cubra a vida dela com a graça do Senhor e nós vamos colocá-la diante do altar. Também a família da nossa irmã que tem frequentado a igreja, Luciana Campos, nos procurou e pediu para que orássemos por ela. Nós vamos colocar diante do Senhor a vida dessa nossa irmã, da sua família, e que a graça do Senhor esteja também sobre o lar dela. Onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e ter um tempo de intercessão às nossas famílias. Deus bendito, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida
e apresentamos os nossos familiares ao altar de graça do Teu santo nome. Sabemos que o Senhor é Deus presente, sabemos que o Senhor é Deus compassivo, e nós muito louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e derramado sobre nós o Teu santo e eterno cuidado. Ó Deus, de uma maneira muito especial, colocamos a vida e a família dessas duas irmãs. Ó Pai, em Cristo Jesus, sustente o lar delas, abençoe poderosamente, guarde, dirija, sustente e que a cada dia mais nós possamos confiar no Teu santo e glorioso nome. Deus, nós vivemos dias difíceis no nosso mundo, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ensina mediante tudo aquilo que nós temos vivido. Que o Senhor nos dê esperança na jornada, que o Senhor nos dê força para lidarmos com os vários problemas que têm emergido diante dessa pandemia e que nós possamos confiar unicamente no Senhor, pois sabemos que o Senhor não nos abandona, jamais nos desampara. Ó Deus, fique conosco, nos guarde, nos abençoe, abençoe esse mês que se inicia, pois queremos glorificar o nome do Senhor todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós seremos conduzidos a Deus em um momento de cântico, que você possa adorar o nome do Senhor em família, através do cântico espiritual que vamos entoar nesse momento. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Texto da Palavra de Deus para a nossa meditação se encontra no livro de Atos, capítulo 5. Nós temos tido o privilégio de estudar esse livro aos cultos matutinos aqui na nossa igreja, expor cada parte desse texto sagrado e ser edificado pelo próprio Deus sobre o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus e o início da igreja primitiva. Hoje eu vou pregar dos versículos 12 do capítulo 5 até o versículo 42. É um texto grande, um texto comprido, eu não farei a leitura do texto todo, mas eu peço aos irmãos para que leiam esse texto na totalidade, para que os irmãos entendam o cenário que nós estamos vivendo. Eu lerei dos versículos 27 até o versículo 42, diz assim a palavra do nosso Deus. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, certamente perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aprove ao Espírito Santo do Senhor revelar e iluminar homens para escrever as Sagradas Escrituras e, através dessa escrita, um gênero literário que ficou muito conhecido ao longo das Escrituras. Falo a respeito das narrativas. Como eu gosto de narrativas!
Como são especiais as narrativas bíblicas. Narrativas são como histórias que nos prendem a cada detalhe, a cada cena, a cada ato, a cada personagem. Mas as narrativas bíblicas têm algo além de detalhes, além de personagens e além das histórias. As narrativas bíblicas têm o poder de se conectarem às nossas narrativas atuais. A nossa vida é uma narrativa cheia de histórias. Imagine daqui a alguns anos, vocês contando para os seus filhos, netos, amigos, a situação que nós temos vivido e como o Senhor tem nos sustentado diante de tudo isso. Ah, meus irmãos, as narrativas bíblicas conectam às nossas narrativas individuais vividas a cada dia na nossa história. As tensões bíblicas também estão em conectividade com as tensões que nós temos vivido. E eu quero mostrar para os irmãos nessa narrativa elementos das tensões que estavam sendo vividas por esses apóstolos e que essas tensões levantadas se assemelham às tensões que nós temos vivido e cada solução que Deus providencia para essas tensões da narrativa bíblica também são soluções para as tensões que nós enfrentamos nos nossos dias. Que semana nós passamos? Não basta o crescimento das mortes, o poder que a pandemia vem alcançando e atingindo, o pavor, o medo, os hospitais e toda a rede de saúde preocupada com os leitos que estão cada vez mais cheios, uma semana de crise política, discursos duros, falas impensadas, atritos políticos e uma crise sendo levantada. O que essas tensões da nossa narrativa atual se conectam às narrativas bíblicas e como podemos alcançar as soluções das narrativas bíblicas e fazendo com que essas soluções se tornem soluções para os nossos dias? É isso que eu quero responder olhando esse texto com os irmãos. Então, nós podemos dar um tema para esse capítulo 5 a partir do versículo 12, mesmo que eu tenha lido a partir do versículo 27. E o tema para esses versículos são o seguinte: tensões são levantadas. Quais tensões são essas? A tensão da falibilidade humana contra a suficiência divina. A tensão que se levanta entre a fraqueza do homem e o senhorio do Senhor. Vamos ver como que isso se aplica ao longo do nosso texto. A primeira tensão que eu gostaria de apresentar para os irmãos é a seguinte: as mentiras humanas não detêm a verdade divina. Esse texto que nós acabamos de ler vem logo depois do texto que eu preguei na semana passada sobre o casal Ananias e Safira, que tinham mentido ao Espírito Santo, dizendo ter vendido uma propriedade por tanto quanto na verdade venderam por outro tanto e foram então castigados pelo Espírito Santo do Senhor e mortos na presença dos apóstolos e de toda aquela comunidade. Imagina como essa mentira se deu ao longo do tempo. Será que alguém estava animado para frequentar aquela igreja? Com certeza, essa primeira tensão, iniciada pela mentira humana, criou na sociedade uma aversão à igreja. Criou na sociedade medo, pavor. Eles temiam o que estava acontecendo.
as mentiras humanas deram início a um caos na igreja primitiva. E aí a gente imagina o que ou quais consequências essas mentiras poderiam ter trazido à igreja. Talvez Deus cessasse de fazer o bem para a igreja. Talvez houvesse um enfraquecimento na membresia daquela igreja. Mas nós lemos a partir do versículo 12, do capítulo 5, que mesmo diante das mentiras humanas, sinais e prodígios continuavam a ser feitos pelo Espírito Santo do Senhor. Ao invés das mentiras constrangerem o povo e diminuírem o ímpeto do crescimento da igreja, pelo contrário, a palavra de Deus nos fala que a multidão dos que criam era cada vez mais aumentada. O que isso significa? Significa que as mentiras humanas não podem deter a verdade de Deus. Deus podia muito bem cessar de fazer os milagres e os prodígios naquele povo incrédulo por causa das mentiras de Ananias e Safira. Mas Deus sabe que o homem e a mulher são falíveis, são fracos. E essas mentiras que os homens certamente vão proferir não têm o poder de cessar a verdade de Deus. Por mais que Ananias e Safira tivessem evidenciado um péssimo testemunho para a igreja, a verdade de Deus não seria cessada por conta das mentiras humanas. Meus irmãos, conseguem enxergar que a tensão da narrativa bíblica se assemelha muito às nossas tensões hoje? As mentiras humanas não podem cessar a verdade de Deus, e por mais que os homens vivam longe da vontade do Senhor, o Senhor continua agindo. E eu creio que é nos momentos em que as consequências das mentiras humanas, as consequências do pavor e do medo vão tomando uma proporção maior, é exatamente nesse momento que a graça de Deus é mais abundante, é nesse momento que a graça de Deus é mais evidenciada, e é nesse momento em que nós mais podemos contar com a graça de Deus superabundando na vida do seu povo. O relato imediatamente posterior às mentiras de Ananias e Safira é um relato de Deus aumentando a fé e o número dos cristãos na igreja. Sabe qual pode ser a cena logo depois do Covid-19? A nossa igreja cada vez mais cheia de homens e mulheres que necessitam da graça do Senhor. Sabe o que pode ser a consequência depois de uma crise política? Deus levantando a sua igreja para trazer agora o consolo, a solução e as verdades de Deus para um mundo que carece do agir soberano do nosso Deus. Mentiras humanas não detêm a verdade divina. Essa é a primeira tensão desse texto. Mas a segunda tensão desse texto diz respeito às autoridades. A autoridade humana não se compara à soberania divina. A primeira tensão diz respeito às mentiras humanas que não param e que não cessam a verdade divina. A segunda tensão, as autoridades humanas não se comparam com a soberania do poder de Deus. O que começa a acontecer? O povo está impactado, com medo e apavorado diante de tudo que está acontecendo. Eles acabaram de saber que um casal foi morto pelo Espírito Santo. Contudo, Deus continuou fortalecendo aquele povo e o número de cristãos foram aumentando. A fé foi pregada com mais vigor. E agora as autoridades humanas querem pôr fim a isso. Então, se ajunta o capitão do templo,
os principais sacerdotes e a classe dos saduceus, que era uma classe do povo judeu que não cria na ressurreição, que não cria em anjos e que não criam no poder de Cristo Jesus. Pois bem, eles têm um plano. Eles vão prender os apóstolos. E eles fazem isso. As autoridades humanas, com sangue nos dentes, prendem os apóstolos, levam-os até o cárcere e começam a bolar uma estratégia para cessar o evangelho. Eles então montam imediatamente um sinédrio, que era a convocação da assembleia das principais autoridades judaicas, convocam o Senado, que era composto pelos sacerdotes, e querem agora tomar uma decisão pontual para resolver o problema desse evangelho que está crescendo. E eles então estão preparados, o dia do juízo chegou. Contudo, naquela madrugada, Deus enviou um anjo. E como é interessante Deus enviar um anjo diante de um povo que não cria nos anjos, que eram os saduceus. Esse anjo liberta os apóstolos saem do cárcere como se nada tivesse acontecendo e no outro dia de manhã estão pregando o evangelho no templo, porque o pórtico de Salomão já não conseguia mais suportar tamanha multidão que queria ouvir o evangelho do Senhor. E aqueles homens no sinédrio então mandam chamar os apóstolos, e quando chegam até o cárcere, cadê os apóstolos? Eles haviam sido libertados pelo poder de Deus. Está vendo como a autoridade humana não se compara ao senhorio de Deus? Aqueles homens então, cheios de poder, de arrogância, tomados de inveja, chegam, trazem aqueles homens, tiram os homens do templo que estavam presos, mas haviam sido soltos pelo intermédio de Jesus Cristo e através de um anjo foram libertos do cárcere. Agora estão diante daqueles homens e eles começam a questioná-los, dizendo: nós não falamos para vocês pararem de pregar esse tal evangelho. Nós não falamos para vocês pararem de anunciar esse tal Jesus. E os apóstolos então respondem: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Esse texto nos ensina nessa tensão, que as autoridades humanas estão minimizadas diante do senhorio, do poderio e da grandeza de Deus. Pastor, o que isso significa para a minha narrativa bíblica? Ou melhor, o que isso significa para a minha narrativa atual? Significa, nesse texto, que a palavra de Deus está nos ensinando a como lidar com as autoridades humanas. E eu gostaria de ser bem claro nesse aspecto, mostrando que nós não podemos ser, nesses debates de autoridade, nesses debates de política, nós não devemos ser o time do contra, dizendo o seguinte: eu quero mais é que esse governo dê errado, eu quero mais é que tudo dê errado, para que no final eu possa simplesmente externar o meu pensamento egoísta de dizer: eu disse para vocês que ia dar errado. O cristão não deve estar no time contrário ao governo, quando esse governo se mantém fiel às Sagradas Escrituras. Mas nós também não podemos ser idólatras de um sistema. Está vendo como um cristão precisa ser equilibrado? Nem idólatra de um sistema e nem revolucionário da sua própria causa. Um cristão precisa ser obediente a Deus e entender que a autoridade humana não está acima da autoridade divina. O nosso grande problema é que a gente começou a idolatrar os homens e nos esquecemos que eles falham, eles erram e que toda autoridade humana é falível e não pode ser comparada com a soberania divina. Um cristão
não pode estar no time do contra, dizendo o seguinte: eu não quero saber de nada disso. Eu quero simplesmente que a minha opinião seja feita. E um cristão também não pode ser idólatra de um sistema, pensando que só o lado dele há de ser favorecido. Um cristão verdadeiro entende que importa-nos obedecer a Deus, olhar para o Senhor e entender que a autoridade humana é falível. Primeira tensão nos fala sobre as mentiras humanas que não podem deter a verdade de Deus. A segunda tensão nos ensina que a autoridade humana não se compara à soberania divina. Mas em terceiro e último lugar, a última tensão nos ensina que as obras humanas não se equiparam à ação de Deus. A palavra do Senhor então nos mostra aquelas autoridades humanas querendo frear o ímpeto dos apóstolos, prontos para matá-los, prontos para condená-los, prontos para castigá-los. No meio do sinédrio se levanta um homem chamado Gamaliel, que foi o professor do apóstolo Paulo. Imagine que homem era esse, que sabedoria, que leveza nas palavras, que contundência e admiração do povo aquele homem tinha. Ele pede a palavra e ele diz o seguinte: irmãos do Sinédrio e do Senado, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Teudas, um homem que levantou uma aglomeração de pessoas, tentou fazer um movimento, morreu e o movimento morreu com ele. Mais tarde, Judas tentou levantar um movimento e quando Judas morreu, o movimento também morreu com ele. Esses homens estão falando de um Cristo que morreu. Se essa ação for dos homens, ela vai perecer. Mas se essa ação for de Deus, nós nunca poderemos detê-la. As ações humanas são falíveis, rasas, fracas, breves, transitórias, superficiais e imprecisas. E elas morrem. Mas a ação de Deus é sólida, gloriosa, poderosa, verdadeira, autêntica, cheia de poder e de glória, e que não tem fim, pois é eterna, dura para sempre. Ah, meus irmãos, se uma ação humana quer ir para frente, ela vai cessar. Mas se é movimento de Deus, isso não tem como parar. Gamaliel atestou que aquele movimento que estava iniciando com aqueles apóstolos não cessaria, e foi exatamente isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque Teudas, homem citado por Gamaliel, morreu e permaneceu morto. Judas, outro líder, também aclamado pelo povo, morreu e permaneceu morto. Como todas as lideranças que hoje aglomeram, chamam pessoas, criam movimentos, elas vão morrer e permanecem mortas. Mas sabe qual é a liderança que permanece para sempre? A de Cristo Jesus, porque Ele morreu e não permanece morto. Importa-nos olhar para a ação de Deus e não simplesmente para a ação humana. Pare de ter uma vida ansiosa, frustrada por aquilo que os homens fazem. Eles vão errar, eles são falíveis, eles são imperfeitos. Comece a voltar os seus olhos para Cristo Jesus, o Rei desse universo que detém todo o poder nas mãos. Nenhuma crise detém o poder de Deus. E todas as tensões da nossa história se curvam de joelhos
diante do Senhor da verdadeira narrativa, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, eu quis mostrar para os irmãos tensões das narrativas bíblicas que se assemelham às tensões das narrativas atuais. Em primeiro lugar, eu disse que as mentiras humanas não detêm a verdade divina. Em segundo momento, eu disse que as autoridades humanas não se comparam à soberania divina. E em terceiro lugar, eu falei que as obras humanas não se comparam com as ações divinas. As obras humanas passam, as mentiras humanas multiplicam, a autoridade humana cai, mas a ação de Deus, a soberania do Senhor e a sua verdade permanece para sempre. Confiemos no Deus que está governando a história como governou a história da igreja primitiva. E o movimento que ele começou, ele mesmo há de terminar para a honra e glória do seu nome. Estamos firmados nele, convictos nele e com ele seguimos adiante, com a graça do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus bendito, nós nos curvamos diante do Senhor. Vivemos dias difíceis, crises políticas, falhas humanas, falas contraditórias, discursos equivocados, duros, infelizes. As tensões das narrativas da nossa história se levantam a cada dia. Mas nós louvamos ao Senhor, porque as tensões da nossa história já foram resolvidas na cruz do Calvário. Obrigado porque as mentiras humanas não podem cessar a verdade divina. Obrigado porque as autoridades humanas cessam, mas a soberania do Senhor perpetua. Obrigado porque a ação humana é falível e tem prazo de validade, mas o mover do Espírito Santo do Senhor, esse dura para sempre. Nos ajude, Senhor, a alinharmos a nossa vida com aquilo que é eterno e não com aquilo que é efêmero e passageiro. Nos ajude, Senhor, a nesses momentos de dificuldade, olharmos mais para o Senhor e menos para a ação humana, porque a ação humana tem fim, mas a ação divina, essa dura para sempre. Nos guarde, nos abençoe e continue governando a nossa nação e todo o mundo, pois do Senhor pertence o céu, a terra e tudo o que neles há. Em nome de Jesus, o Rei do Universo, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a autoridade, poder e consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que aquele que me guarda
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.